Bom, então vamos começar a construção do nosso formulário. Vamos posicionar aqui na guia loja, diminuir um pouquinho essa imagem. E aqui onde nós temos essas instruções, eu vou dar um Ctrl X, vou colar elas aqui um pouco mais abaixo para para elas não atrapalhar na construção do formulário, tá? Então, eu vou iniciar mais ou menos aqui nessa célula, aumentar um pouquinho aqui o zoom. Aqui eu vou colocar, então, vou começar pelo pedido, tá? Então, vou colocar aqui os labels, processador, deixar duas linhas em branco, velocidade, memória, cache, memória, RAM, HD e gabinete. Então, esses são os labels. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aqui ao lado, nessa célula, eu vou inserir os botões de formulário. Então, esses botões de formulário são os mesmos botões que a gente vê aqui na guia Desenvolvedor e na ferramenta Inserir, só que em vez de usar os controles ActiveX, eu vou usar esse grupo de controle que nós temos aqui em cima, que são os controles de formulário mesmo, tá? Qual é a diferença de um grupo de controle para o outro? Lembrando, os controles do tipo ActiveX são aqueles onde eu vou inserir um código VBA, tá? E esses são outros controles mais comuns, certo? Então, eu vou utilizar para este formulário, este botão aqui este aqui, caixa de combinação, tá? Então, quando eu não tenho certeza, né, só basta eu passar o mouse em cima para verificar qual é o nome do controle que eu estou posicionado, tá? Então, caixa de combinação, vou vir aqui e vou desenhar uma caixa, é este botãozinho aqui, diminuir um pouquinho para que ela caiba dentro da célula. Só para ter uma referência, tá? Então, para cada um desses itens, eu vou utilizar o mesmo tipo de botão, que é o botão de caixa de combinação. Caso eu tenha clicado fora e perdido a seleção dele, basta eu dar um clique com o botão direito novamente, tá? Como vai ser sempre esse mesmo tipo de botão aqui para esses outros itens, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, tá? Então, faço isso, posiciono mais ou menos aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou distribuindo aqui os botõezinhos, os controles de formulário, na verdade. Pronto. Depois que eu inseri todos eles, então, eu posso vir e selecionar todos eles ao mesmo tempo, utilizando aqui, estou utilizando o Ctrl, né? E venho aqui em ferramentas de desenho, formatar, vou fazer o alinhamento deles pela esquerda. Perfeito, tá? Agora, para cada um desses botões, eu tenho que formatar o controle deles, tá? Então, lembrando, esses são botões de controle de formulário, tá? Então, eu clico com o mouse, botão direito, e vou encontrar a opção de formatar controle. Então, vou clicar aqui, ele vai me abrir esta caixa de diálogo, onde, primeiro, eu vou informar qual é o intervalo de entrada. É como se eu estivesse inserindo uma validação de dados normal do Excel, tá? Então, esse intervalo de entrada vai corresponder a uma lista de valores que eu quero que apareça quando o meu usuário clicar aqui no botão. Então, vou
clicar aqui e vou vir aqui em vínculos e vou selecionar as descrições dos processadores, tá? Volto para cá e aí ele vai me perguntar qual é o vínculo da célula. Então, o vínculo da célula vai ser sempre esta célula, o conteúdo dessa célula que eu reservei como vínculo, tá? Volto aqui novamente. Número de linhas suspensas, esse aqui é o default, 8, vou deixar assim. E eu só vou selecionar aqui o sombreamento 3D, tá? E vou dar um OK, tá? Feito isso, se eu clicar agora neste botão, eu vou ver que vai aparecer uma lista aqui dos processadores. No momento que eu escolho um determinado processador, vou pegar aqui o segundo, por exemplo, se nós verificarmos aqui, ele vai ter alterado também o número do vínculo, tá? Então, esse número, essa célula de vínculo, vai corresponder à seleção que o meu usuário vai fazer aqui através deste botão, tá? Bom, eu vou formatar o controle de cada um desses botões aqui que a gente inseriu no nosso formulário, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui para o primeiro. Então, intervalo de entrada, aqui nós estamos falando de velocidade, então vou vir aqui em vínculos, pegar aqui as descrições, volto para cá. Qual é a célula de vínculo? É essa célula que eu tenho aqui correspondente, né? Volto para cá, marco aqui o sombreamento e dou um OK, tá? Agora, o terceiro botão, formatar controle. Lista, tá? Aqui a gente tá falando de memória cache, tá? A memória cache tá aqui embaixo. Volto para cá. Vínculo da célula, vou selecionar também o vínculo correspondente, que é este aqui. Marco o sombreamento e dou OK. Terceiro botão, quarto botão, na verdade, memória RAM. Formatar controle. Memória RAM está aqui. Vínculo. Esse. Sombreamento 3D, OK. Próximo botão. Formatar controle. Aqui a gente está falando do HD. Então, vou clicar aqui e vou buscar aqui. Aqui estão os HDs. Descrição. O vínculo para o HD é esta célula aqui. Sombreamento do OK. Próximo é o gabinete, formatar controle. Então, intervalo de entrada. São essas descrições que a gente tem aqui. Vínculo da célula corresponde a esta célula. E marcar o sombreamento 3D e OK. Notem que, se a gente vier aqui agora na nossa guia vínculos, nós vamos ver que algumas fórmulas estão com resultado ND. Por quê? Porque, na verdade, quando eu formatei cada um desses vínculos, eu não selecionei nada, né? Então, como eu estou sem nada selecionado, ele deu aquele ND lá, tá? À medida que eu venho aqui e seleciono alguma coisa, ó, vou selecionar, fazer umas seleções, a gente vai ver que agora estão todos eles com o vínculo certinho, tá? Então, feito isso, nós já concluímos essa parte aqui da esquerda, tá? Onde nós temos a opção de selecionar como que nós queremos o nosso produto, certo? Agora, então, vou pegar esses labels e vou copiar. Vou dar um Ctrl V aqui nessa posição, mais ou menos. Lembrando que o layout final, depois a gente pode ir ajustando, né? Vou mudar um pouquinho essa coluna. Então, notem que aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter os valores correspondentes a cada uma das seleções que foram efetuadas no lado esquerdo, tá? Então,
o que que eu vou ter nessa célula aqui, na verdade? Essa célula vai ser somente uma referência a quê? Ao resultado desta fórmula que eu tenho aqui, tá? Então, dependendo da escolha que eu efetuar, por exemplo, vamos pegar aqui este processador. Note que ele automaticamente alterou o valor aqui. Por quê? E quando eu seleciono, eu atualizo um vínculo e esse vínculo é utilizado pela minha fórmula, tá? Então, desta forma, eu deixo tudo automatizado. Velocidade vai ser igual ao resultado da fórmula aqui. Memória cache também. Memória RAM. HD. Sido igual, né? HD. E por fim, o gabinete. Tá? Aqui, essas células, apesar de parecerem que são um botão, eles não são, na verdade, que elas têm ali é só uma bordinha externa. Então, vou selecionar todas elas e vou vir aqui e vou inserir a borda externa, tá? Desta forma aqui. Vou selecionar todas elas novamente e vou aplicar uma formatação de moeda. Perfeito, tá? Então, feito isso, a gente já tem essa primeira parte. Agora tá faltando aqui para nós o valor dos acessórios. Vou colocar aqui um pouco mais abaixo. Depois dos acessórios, eu tenho o subtotal. O valor dos juros ou o valor do desconto, né? Então, juros. Lembrando que ele vai ter ou um ou outro. E por fim, aqui eu vou ter o preço final. Tá? Então, essas informações que eu tenho aqui na direita, certo? Aqui na esquerda, agora nós vamos inserir esses botões que estão faltando para a seleção dos acessórios e para a seleção da forma de pagamento, ok?